Você tem carregado uma pergunta que ninguém ao seu redor foi capaz de responder. Por meses, talvez anos, você tem se perguntado por que a sua própria família, as pessoas que deveriam ser o seu porto seguro, se tornaram a fonte do seu maior isolamento. Você tem observado o distanciamento, o julgamento silencioso e a frieza que parece não ter motivo aparente. Eu quero que você saiba agora, algo aconteceu com a sua linhagem, algo aconteceu com a sua frequência, e o que você chama de rejeição é, na verdade, uma separação necessária. Você não está sendo punido pelo afastamento deles. Você está sendo preservado por ele. Eu vim aqui hoje para lhe entregar a clareza que o seu silêncio tem buscado. Ao final deste tempo que passaremos juntos, você vai reconhecer os 4 sinais claros que indicam que você é um portador de uma quebra de ciclo na sua família. Você vai compreender, finalmente, por que a sua luz passou a incomodar quem antes a celebrava. E mais importante, você vai receber a revelação do chamado que está esperando por você justamente no espaço vazio que o distanciamento familiar criou. Tudo o que você viveu foi um preparo. O que você considerava uma perda é o alinhamento que a sua alma pediu antes mesmo de você nascer. Você tem notado que, quando você entra em um ambiente onde eles estão, o ar parece mudar de densidade. Você tenta ser o mesmo, tenta manter as conversas triviais, tenta ignorar as feridas antigas, mas algo em você não se ajusta mais ao velho molde. Você sente um cansaço que não é físico. É um cansaço de quem tenta sustentar uma estrutura que já não tem mais alicerces. Você olha para eles e, por um breve momento, você vê pessoas presas em padrões que você já superou, em mágoas que você já perdoou e em medos que você já venceu. Esse peso que você carrega, esse sentimento de ser um estranho dentro da própria casa, é a prova de que você não pertence mais àquela vibração. Muitas vezes você se pergunta se o erro está em você. Você se pergunta se deveria ter sido mais maleável. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Se deveria ter escondido mais quem você se tornou. Mas a verdade é que o seu crescimento tornou impossível a convivência com o que está estagnado. Quando alguém em uma linhagem familiar desperta, essa pessoa torna-se um espelho incômodo para todos os outros. Eles não se viraram contra você porque você é insuficiente. Eles se viraram contra você porque a sua presença, a sua paz e a sua nova forma de ver o mundo iluminam as trevas que eles ainda não estão prontos para enfrentar. Você é o lembrete vivo de que eles poderiam ser mais, e para muitos, isso é insuportável. Se algo disso que acabei de descrever tocou o fundo da sua alma, se você sentiu o peso dos seus ombros cair ao ouvir que o seu afastamento não foi um erro, mas uma necessidade, eu quero que você faça um gesto de reconhecimento. Ao digitar esses 3 números, você não está apenas deixando um rastro. Você está declarando que aceita o seu papel de precursor, o seu papel de alguém que escolheu a verdade acima do conforto familiar. Esses 3 números representam a frequência da sua nova jornada.
o sinal de que você está pronto para o transbordo que virá depois da poda. Digite o número 888. Reconheça essa marca em você. E então venha rapidamente de volta para mim, pois a camada que vamos tocar agora é a que explica o mecanismo profundo dessa separação. Você não está perdendo a sua família. Você está perdendo a ilusão de que eles são a única fonte da sua identidade. O padrão oculto aqui é uma operação de proteção. Imagine que você é um carvalho que começou a crescer em um jardim onde todos os outros decidiram ser pequenos arbustos, por medo das tempestades ou por comodismo com a sombra. Quando as suas raízes começaram a buscar profundidade, quando os seus galhos começaram a buscar o sol lá no alto, o seu crescimento começou a ocupar o espaço deles. Eles não entendem o porquê da sua expansão. Eles chamam isso de arrogância, de distanciamento ou de ego, mas é apenas o seu destino cumprindo o seu curso natural. Esta é a fase da poda. A poda não é um ato de ódio do jardineiro contra a árvore. A poda é um ato de amor para que a árvore não se parta sob o peso dos seus próprios galhos inúteis. O que você viveu, esse corte, essa distância, essa dor aguda de não ser compreendido, foi o jardineiro retirando o que impedia você de dar frutos. Eles não podiam te acompanhar no solo onde você agora precisa caminhar. Se você tivesse ficado, você teria atrofiado para caber no limite deles. A sua dor de hoje é o espaço que está sendo aberto para que a sua missão floresça, para que você possa ser o abrigo para muitos outros que, como você, também estão sendo chamados para sair de suas próprias estruturas estagnadas. Sinta agora, por um momento, a soberania que nasce dessa compreensão. Não há mais necessidade de convencer ninguém sobre quem você é. Não há mais necessidade de lutar por uma aprovação que nunca virá de onde você espera. O seu valor foi selado em uma frequência que eles não alcançam. E isso não é motivo de orgulho, é motivo de paz. Você está sendo preparado para liderar, não necessariamente um grupo, mas a sua própria vida com uma integridade que ninguém pode tocar. O seu isolamento familiar é o claustro onde você se torna quem você veio ser. O silêncio que eles impuseram é a música onde a sua nova história está sendo composta. Tudo está exatamente onde precisa estar. O alinhamento começou no momento em que você parou de tentar encaixar a sua alma em cômodos que foram construídos para o seu passado. Você está soltando as cordas que prendiam o seu navio a um porto que já não tem mais profundidade suficiente para você navegar. Sinta esse desprendimento. Deixe que a ideia de que você precisa ser compreendido por eles se dissolva, pois você já é compreendido pelo que é maior do que qualquer linhagem terrena. Você está em um processo de transição que não requer permissão. Você não deve nada a ninguém pelo seu despertar. A sua única dívida é para com a verdade que agora pulsa no seu peito, uma verdade que não aceita mais mentiras ou aparências. O padrão oculto que você tem vivido não é uma falha sua, nem uma punição divina, mas uma evidência clara de que a luz que você carrega tornou-se incompatível com o sistema onde você estava inserido. Pense nisso como uma frequência que não pode mais ser sintonizada em um rádio antigo. Você tem operado sob uma expectativa silenciosa de que deveria continuar sendo a mesma pessoa, desempenhando o mesmo papel, servindo às mesmas necessidades de uma estrutura que parou de evoluir. O diagnóstico da sua situação é simples. Você não está sendo rejeitado por quem você é. Você está sendo empurrado para fora de um invólucro que tornou-se pequeno demais para a magnitude do seu chamado. Existe um peso que você carrega, uma sensação de estar constantemente caminhando sobre cascas de ovos, onde qualquer palavra verdadeira que você profere parece soar como uma ofensa aos ouvidos de quem prefere a segurança da ilusão.
A verdade, porém, é que a sua luz sempre incomodou, não porque ela seja agressiva, mas porque ela revela as rachaduras na parede que eles preferem ignorar. Quando alguém se recusa a ver a própria sombra, a luz de outra pessoa torna-se uma afronta insuportável. Você foi designado para romper, para ser o elemento que questiona o silêncio e que traz o movimento para águas paradas. Imagine agora uma árvore ancestral, robusta e cheia de vida, crescendo no centro de um pomar onde as outras árvores decidiram parar de subir. As raízes dessa árvore foram feitas para perfurar o leito rochoso e encontrar águas profundas, enquanto as outras se contentam com a umidade da superfície. Quando seus galhos começaram a tocar o céu, eles começaram a projetar uma sombra que as outras árvores não estavam acostumadas a sentir. Elas não compreendem que você não está tentando privá-las do sol. Você está apenas ocupando o espaço que a sua natureza exige. Então, o jardineiro chega com a tesoura. O corte acontece no meio da primavera, quando a seiva está subindo. Dói. A seiva escorre, o galho cai, e a árvore sente como se tivesse perdido uma parte de sua essência. Mas aquele corte, aquele afastamento súbito e doloroso de quem você amava, não é um castigo. É uma poda necessária. O jardineiro sabe que, se aquele galho continuasse ali, ele roubaria a energia que deveria ser direcionada para o fruto que você ainda não deu. O afastamento da sua família, o corte de laços que pareciam eternos, é o jardineiro preparando você para um solo novo, onde a sua expansão não será vista como uma ameaça, mas como a única forma possível de existência. Se você pudesse ver com os olhos do jardineiro, você entenderia que o abandono que você experimentou foi, na verdade, uma libertação disfarçada. A dor que você sente quando pensa no silêncio entre vocês não é o fim da história. É o espaço vazio que está sendo criado para que a sua soberania espiritual possa finalmente se manifestar. Ninguém pode governar o seu próprio destino enquanto estiver tentando pedir licença para os mortos, ou para aqueles que ainda estão dormindo em suas estruturas antigas. A ferida da rejeição é a porta de entrada para a sua liberdade, pois enquanto você precisava deles, você não era dono de si. A soberania nasce no momento em que você para de mendigar compreensão e passa a habitar a verdade que habita em você. Você não precisa que eles saibam por que você mudou. Você não precisa que eles validem o seu caminho. A sua missão é sagrada demais para depender do aplauso de quem nem sequer enxerga a estrada que você está percorrendo. Deixe que essa declaração cele onde a compreensão acabou de tocar. O ato de escrever essas 3 palavras é o seu compromisso definitivo com a sua própria identidade. É o momento em que você para de se ver como a vítima de um afastamento e passa a se ver como o jardineiro que entende a necessidade do corte. Ao digitar essa frase, você está declarando que não pertence mais ao sistema que tentou limitar o seu crescimento. Type "Eu sou escolhido", então venha imediatamente de volta para mim. Essa transição que você vive não é sobre odiar quem ficou para trás, nem sobre se sentir superior a eles. É sobre aceitar que a sua jornada exige um nível de entrega que eles ainda não conseguem sustentar. Você está sendo chamado para ser um abrigo, um farol, alguém que, tendo passado pelo fogo da rejeição, agora compreende a linguagem da cura. Existe um propósito imenso por trás de cada porta que se fechou na sua cara, de cada conversa que foi interrompida pelo julgamento, de cada feriado onde você se sentiu um estranho dentro da sua própria linhagem. Tudo isso foi um processo de destilação. Você está sendo purificado de expectativas que nunca foram suas. Você está sendo despojado de uma bagagem que, se você continuasse carregando, faria você tropeçar na subida que tem pela frente. Olhe para o que resta agora.
Olhe para a clareza que surge quando você para de tentar explicar o inefável para quem não tem ouvidos para a sua frequência. Esse é o seu estado real. Essa é a sua posição de força. Você não está desamparado. Você está, pela primeira vez, totalmente livre para seguir a voz que fala no silêncio do seu coração. Uma voz que não conhece os limites impostos pelos laços de sangue ou pelas tradições que já não possuem vida. A sua verdadeira família é a verdade. E a sua casa é o lugar onde você pode ser quem realmente nasceu para ser, sem precisar pedir desculpas pela sua luz ou pelo tamanho dos seus sonhos. A solução não reside em construir uma nova armadura, mas em permitir que a sua pele finalmente respire sem o peso das defesas que você ergueu por tantos anos. Você passou uma vida inteira tentando traduzir o seu coração para pessoas que possuíam um vocabulário completamente diferente do seu, e essa tentativa incessante de ser compreendido foi o que drenou a sua energia vital. Agora, a solução é o retorno ao seu centro, um lugar onde não há necessidade de explicação. Você não precisa convencer a sua família de que a luz que você carrega é autêntica. Você não precisa buscar a validação de quem se sente ameaçado pela sua evolução. Quando você volta para o seu centro, você descobre que a sua identidade nunca dependeu das opiniões que foram formadas sobre você em jantares de domingo ou em conversas vazias. Você é uma entidade autônoma, sustentada por uma fonte que não é finita, e sua única tarefa agora é manter esse alinhamento. A aceitação de quem você é, fora das expectativas familiares, é o maior ato de coragem que um ser humano pode realizar. É o momento em que você finalmente solta as cordas que o mantinham atado a um roteiro que foi escrito para outra pessoa, há muito tempo, talvez antes mesmo de você nascer. Respire profundamente e sinta essa verdade se acomodar na base da sua espinha. Se algo nesta mensagem tocou o lugar onde a sua alma reconhece a própria liberdade, se você sente que o silêncio que agora habita em você é uma resposta que você buscou por anos, deixe que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não é sobre métrica, não é sobre números, não é sobre visibilidade. É sobre um acordo silencioso entre o que foi dito aqui e a confirmação que ecoou dentro de você. É o seu reconhecimento de que esta transmissão não foi um acidente, mas um encontro marcado pela própria vida para que você pudesse finalmente baixar a guarda e descansar na verdade da sua própria essência. Existe uma pessoa que precisa ouvir exatamente o que você acabou de processar. Alguém que você conhece bem. Alguém cujo rosto surgiu na sua mente enquanto eu falava sobre o peso de carregar verdades que ninguém mais vê. Pense nessa pessoa. Imagine o cansaço acumulado atrás dos olhos dela, a forma como ela se isola em meio à multidão, o silêncio que ela mantém sobre o que realmente sente para não perturbar a harmonia dos que a cercam. Essa pessoa está exausta de tentar se encaixar em lugares onde não há espaço para a sua vastidão. Envie este conteúdo para ela, não como uma sugestão comum, mas como uma entrega, um recado enviado por um mensageiro que ela talvez ainda não saiba que precisa. Você será o canal da confirmação que ela tanto aguarda, e esse gesto de cuidado é, em si, um ato de ministério silencioso. Você é comprometido com a verdade que agora pulsa em suas veias. Você é comissionado para viver essa nova clareza sem olhar para trás com ressentimento ou amargura. Você é enviado para habitar um espaço de soberania, onde a sua voz é a única que precisa ter peso sobre o seu destino. O seu propósito, agora que a poeira baixou e que a tempestade quebrou o alicerce antigo, não é mais buscar aprovação. A sua missão, a partir deste exato segundo, é a de sustentar a sua própria luz. Você passou anos tentando explicar o que não pode ser traduzido em palavras para quem ainda habita a frequência da interpretação limitada.
E ao fazer isso, você dissipou uma energia preciosa que deveria ter sido guardada para a sua construção interna. Agora, a tarefa é o retorno. Um retorno para dentro, para aquela sala silenciosa que habita no centro do seu peito, onde não há ruído familiar, onde não há cobranças, onde não há julgamento. Imagine-se agora caminhando de volta para esse centro. Você percebe que cada vez que tentou provar o seu valor para aqueles que já tinham decidido não ver, você estava, na verdade, doando a sua soberania. Mas a soberania não é algo que se pede, é algo que se assume. E assumi-la significa aceitar que algumas portas se fecharam para que você parasse de bater nelas e começasse a caminhar pelo corredor que realmente lhe pertence. Não é uma punição, é uma reorientação. É a mão invisível da vida movendo as peças para que você não desperdice mais uma década tentando convencer o mundo sobre quem você é. Não uma decisão precipitada, mas uma decisão de alma. A confirmação que você recebeu hoje, a clareza sobre o porquê do afastamento, o entendimento de que a sua luz incomodava a estrutura de um sistema que precisava permanecer estagnado. Tudo isso agora é o seu novo chão. Você não precisa mais carregar o peso de ser compreendido por quem se recusa a crescer. Você precisa apenas carregar a luz de ser quem você foi criado para manifestar. O que acontece agora na sua vida cotidiana é um teste de confiança. Quando a solidão bater, não a chame de abandono, chame de preparação. Quando o silêncio parecer denso demais, não o chame de vazio, chame de santuário. Você foi chamado para fora da estrutura rígida para que pudesse construir algo que não depende de permissão humana. E enquanto você processa essa transição final, eu quero que você faça uma última coisa. Antes de fecharmos este ciclo, digite as palavras: "Eu sou escolhido". Digite isso não como uma pergunta, mas como uma declaração de quem já atravessou o fogo e saiu do outro lado. Não como uma esperança futura, mas como a realidade presente que você agora habita. A cada letra que você digita, você está selando o reconhecimento de que a sua exclusão familiar foi, na verdade, a sua inclusão em um chamado maior. Uma convocação que não precisa de pedigree humano para ser validada pelo céu. Digite com a firmeza de quem não pede mais licença para ser a pessoa que você nasceu para ser. E depois respire, pois o seu novo caminho começa agora. Existe um custo para a clareza que você carrega hoje. E esse custo é a necessidade de abandonar a busca por validação externa. Quando você começou a despertar, quando os seus olhos começaram a ver as rachaduras na estrutura familiar que antes pareciam alicerces inabaláveis, o sistema reagiu. Ele sempre reage. O sistema de crenças que sustenta uma família, um círculo de amigos ou um ambiente de trabalho não tolera a luz de quem decidiu ver além do véu. A rejeição que você sentiu não foi um erro de percurso, mas a evidência de que a sua frequência mudou. Eles não se viraram contra você por quem você é. Eles se viraram contra a mudança que a sua presença exigia que eles fizessem. Você tornou-se o espelho que eles não queriam contemplar, a pergunta que eles não sabiam como responder. Quando você tenta explicar a sua trajetória para quem ainda está operando no nível da culpa e da expectativa, você está desperdiçando a semente que deveria ser plantada no seu próprio solo. A compreensão que você busca não virá de quem está comprometido com a cegueira. A paz que você almeja não está no final de uma conversa difícil com alguém que insiste em manter você dentro de uma caixa que você já superou. A paz está no momento em que você decide, de forma inegociável, que a sua verdade é suficiente, que a sua percepção é válida e que o seu caminho não requer a autorização de ninguém para ser trilhado.
Você sente um vazio quando pensa na distância que se formou, mas esse vazio não é falta de amor. É o espaço que foi aberto para que a sua essência pudesse finalmente ocupar o lugar que sempre lhe pertenceu. Considere o processo de crescimento de uma planta que cresce em um vaso pequeno demais. As raízes começam a apertar, as folhas perdem o brilho, o solo esgota os nutrientes. A poda não é um castigo para a planta, é o que permite que ela direcione a seiva para novos ramos que alcançarão o sol. A sua exclusão foi o corte necessário. O que você interpreta como perda é, na verdade, uma liberação de energia. Cada vez que você parou de tentar se encaixar em moldes que causavam dor, cada vez que você escolheu o seu próprio silêncio em vez de uma discussão infrutífera, você estava permitindo que as suas raízes se expandissem para um solo mais fértil. Não é sobre abandonar pessoas, é sobre parar de abandonar a si mesmo para agradar pessoas. Nesse exato momento existe alguém em seu pensamento. Aquela pessoa que, assim como você, carrega um silêncio profundo, alguém que trabalha com uma dedicação invisível, mas que se sente constantemente fora de lugar em seu próprio ambiente. Alguém que mantém a cabeça erguida, mesmo quando o peso das expectativas alheias tenta forçá-la a dobrar os joelhos. Esse rosto que apareceu agora não é uma coincidência. É um reconhecimento. É alguém que precisa saber que a exclusão que está vivendo não é uma falha, mas uma preparação. Envie esta mensagem para essa pessoa. Seja o ponto de conexão que ela precisa para entender que ela não está perdendo o chão, mas apenas desapegando de bases que não aguentariam o peso do que ela ainda vai construir. Não faça isso como quem recomenda algo. Faça como quem entrega um mapa de volta para casa. E enquanto você reflete sobre esse movimento de entrega, lembre-se de que a sua vida não é um acidente, nem o afastamento da sua família foi um infortúnio. Foi uma intervenção. Você está sendo preparado para uma soberania que só pode ser exercida quando você não tem mais medo de ser mal interpretado. Você não precisa mais carregar o fardo de ser a cura de quem não deseja sarar. A cura de cada um é uma responsabilidade individual, e a sua responsabilidade é zelar pela luz que você carrega. Se algo em tudo isso ressoou em seu interior, se você sentiu o peso das correntes afrouxarem, deixe que o seu gesto seja o seu amém sem palavras. Deixe que a sua interação silenciosa confirme que o que foi nomeado aqui encontrou eco na verdade que você já trazia gravada na alma. Você sente esse alívio agora? É o peso de uma armadura que você não deveria ter vestido há tanto tempo. Durante anos, você acreditou que a sua lealdade era medida pela sua capacidade de suportar o silenciamento, de engolir a sua própria verdade apenas para manter a paz em uma mesa que nunca esteve posta para a sua alma. Mas o que você chama de rompimento familiar é, na verdade, o seu despertar para a sua própria autoridade. Não faça isso como um pedido de aprovação. Faça como um selo definitivo na sua história. Ao digitar essas 3 palavras, você está formalizando perante o invisível que você aceita a sua singularidade, que você renuncia ao papel de bode expiatório e abraça o seu chamado, independentemente de quem mais entenda ou não. Sente esse silêncio que se instalou agora. É nele que a sua força se renova. A sua jornada não é sobre desavenças, é sobre a preservação de um tesouro que só você foi encarregado de proteger. Você passou tempo demais tentando explicar a sua visão para quem não compartilha do mesmo campo de visão, e essa tentativa exaustiva foi o que drenou a sua energia. A partir de agora, a sua soberania é a sua maior resposta. Você não precisa mais do carimbo de ninguém para validar o seu propósito ou a sua caminhada. O que foi cortado não foi o amor. Foi a dependência de um sistema que exigia que você fosse menor do que realmente é. Aceite essa poda. Aceite que, para que um novo ramo floresça, o antigo precisa ser deixado para trás.
Você é comprometido, você é comissionado, você é enviado. Direito agora em cada continente, em cada cidade, em cada canto silencioso deste mundo, outros como você estão recebendo exatamente esta mesma ativação, despertando para a compreensão de que o seu caminho é único e por isso mesmo sagrado. Você faz... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.